crise no sistema prisional que assustou o país no início deste ano expôs um modelo falido e a busca por soluções alternativas penais. Quais são os novos mecanismos que podem trazer mais eficiência à recuperação dos condenados e ao combate à reincidência criminal? Quais são os desafios da execução penal? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 19 anos e passou por 3 comarcas, Prados, Lagoa da Prata e Belo Horizonte, onde está há 8 anos. Foi coordenador do programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário Brasileiro pelo Conselho Nacional de Justiça e acaba de ser nomeado coordenador-geral de Políticas de Execuções Penais pela Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB. Doutor Luiz Carlos, obrigado por participar mais uma vez aqui do Pensamento Jurídico. Nós teremos também a participação de estudantes, hoje da Faculdade de Direito, do Centro Universitário FUMEC, e o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Luiz Carlos, os recentes e lamentáveis episódios aí de rebeliões e briga de facções criminosas nos presídios expõem aí a falência do sistema. Na avaliação do senhor aí, nós chegamos aí realmente ao fim desse sistema, precisamos buscar pensar alternativas? Fica parecendo sempre que chegamos ao fundo do poço, né, Oriol? É verdade. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, mas a sensação que a gente tem é que a cada dia precisa acontecer algo novo. A população carcerária aumenta num sentido vertiginoso, não é? E as unidades prisionais não recebem novas vagas. Então, ficamos num ciclo vicioso que parece que não tem fim. Por outro lado, verificamos também um número de reincidência criminal daqueles que passaram pelo sistema prisional altíssimo. Não é? Então, e agora, esse movimento de facções criminosas dentro do sistema prisional nos deixando aterrorizados com tudo que está acontecendo. Realmente é preciso repensar, é preciso de pensar em alternativas com mais veemência e de uma maneira mais contundente, mais pragmática, porque, por enquanto, parece que a gente tem uma sensação que apenas estamos no âmbito da conversa. O senhor ainda falou sobre o cumprimento da pena, digamos assim, daqueles a condenados. E um dos grandes gargalos também são os presos provisórios, cerca de 40% aí, e que dificultam mais ainda agrava essa superlotação. Existe algum monitoramento, alguma gestão sobre a questão dos presos provisórios ou não? Olha, esses números com relação a presos provisórios são sempre números meio confusos, né? Porque eles só consideram esses números de acordo com as pessoas que estão dentro do estabelecimento prisional, Orion. Ninguém pensa na política criminal que já é desenvolvida principalmente pelos juízes de execução penal, que tem colocados, em razão da falta de vaga, as pessoas em prisão domiciliar. E isso não é computado nesse percentual para presos provisórios. Então, veja que esse é um número inferior, na verdade, ao já existente. As alterações que o Código de Processo trouxe para a modificação da política de presos provisórios no Brasil, ela tem se mostrado ineficiente. Na verdade, nós temos um grande problema desde anteriormente ao problema do crime, não é? Então, a gente nota com muita tranquilidade que o crime como fenômeno social e econômico que é que tem trazido essas consequências. Enquanto a gente estiver pensando nos problemas para serem resolvidos do sistema prisional a partir do encarceramento, nós nunca vamos conseguir chegar a uma equalização e uma solução mais pragmática com relação ao tema, né? Então, o problema é muito anterior a esse. Isso nos leva, então, a pensar e a buscar alternativas para esse tratamento dessa questão, como já fez aqui o projeto Novos Rumos que o senhor coordenou no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Quais seriam essas alternativas possíveis e viáveis? A alternativa do sistema prisional que o Novos Rumos apresentou ao país, não é, desde 2001, né, foi a política de APACs, né?
Que vem a ser a Associação de Proteção e assistência aos condenados, né? Uma política que começou... Que é um presídio alternativo, um modelo alternativo. Sim, um modelo que desde 1972, portanto vamos fazer 45 anos dessa experiência, que não houve nesse período uma morte sequer, um assassinato, um motim, uma rebelião, não é? Nenhum crime violento dentro das APACs. Não é? Então é uma política alternativa que tem como escopo principal cumprir o que é previsto na Lei de Execuções Penais e que compartilha a responsabilidade com a comunidade e também com os próprios prisioneiros e seus familiares. Então, é uma metodologia que precisa ser bem desenvolvida para que ela seja aplicada. Em Minas Gerais, hoje, já são 39 unidades, né? 3.500 presos nesse sistema. Acho que é um modelo a ser estudado e que tem resultados expressivos. Egoisticamente, as APACs, né, já têm resultados expressivos como a economia. Um preso nas APACs custa, em média, 1/3 do valor do preso do sistema convencional. E a reincidência, né? também. E a reincidência fala tudo, né? Que os presos que passam pela metodologia de maneira plena, ou seja, desde o regime fechado até ele conseguir a sua liberdade, a reincidência costuma ser inferior a 10% das unidades, né? Das pessoas que passam por lá. Né? E mesmo nesses 10%, Orion, as pessoas que passam pelas APACs, elas, quando reincidem, nesses 10%, costumam praticar, na grande maioria deles, crimes de menor potencial lesivo do que aquele que levou à prisão. Quer dizer, que mesmo o reincidente ainda deixou alguma coisa de melhor para ele. Quer dizer, em resumo e filosoficamente falando, o projeto busca resgatar o homem e separá-lo do crime que ele cometeu. Como diria Mário Toboni, né? Matar o autor homem, né? Matar o criminoso e salvar o homem, né? A gente festeja que esse trabalho vem sendo divulgado no Brasil há muitos anos. A partir de 2014, houve um documento, inclusive, assinado pelo ministro da Justiça, pelo Conselho Nacional do Ministério Público e Conselho Nacional de Justiça, reconhecendo a política de APACs como boa. Mas lembrando que as APACs, elas são uma escolha da comunidade, ela não é um prédio que se levanta e as pessoas já vão para lá. Agora, no último dia 8, não é? O ministro da Justiça esteve na APAC de Paracatu, não é? E ele mostrou-se um entusiasta e quer que o Ministério da Justiça abra realmente as portas para essa metodologia e levar essa política para todo o território brasileiro. Muito bem, no próximo bloco eu volto a falar sobre esse assunto, até mesmo porque o senhor é um divulgador do sistema APAC no exterior. A gente volta então em instantes, desenvolvendo também outras alternativas penais aqui criadas aqui em Minas Gerais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo a crise do sistema penitenciário nacional e as alternativas penais possíveis. O nosso entrevistado é o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é titular da Vara de Execuções Penais da comarca de Belo Horizonte. Doutor Luiz Carlos, então, no bloco anterior, deixei uma questão, o senhor estava citando que o ministro da Justiça, Osmar Serragro, esteve no início deste mês visitando a APAC de Paracatu, ali no noroeste de Minas Gerais. Isso é um sinal de que esse programa pode ser expandido para o país também? O ministro se mostrou tão entusiasmado, Orion, que chegou a dizer, olha, nós vamos incentivar que pelo menos 50 APACs tenham início a partir dessa gestão do governo federal. É a primeira vez que o governo federal diz isso expressamente e fala, inclusive, em incentivos financeiros e logísticos para as APACs. Então, para nós, isso é muito sintomático. A gente acredita que essa metodologia ela vai alcançar o espaço necessário a partir de políticas como essa, mas não imagino também que as APACs sejam a solução de todos os problemas, mas é uma boa alternativa. O senhor, como entusiasta e defensor das APACs, divulgador do sistema até mesmo no exterior, ela pode resolver todos esses
esses problemas, os dramas do sistema penitenciário? Não, não, não. A APAC, ela é uma Quais são opção. as limitações dela? Na verdade, é do próprio ser humano, né? Aquele mesmo que está condenado e que vai cumprir pena na APAC, ele também tem que ter uma disposição, uma vontade muito grande de mudar, não é? Então, às vezes, a pessoa não está preparada para isso, para essa mudança, ainda está pensando na vida do crime, ainda não está maduro o suficiente para isso. São as frustrações que acontecem dentro da APAC. Agora, é preciso que as comunidades se mobilizem e escolham as APACs, não é? Ela não pode ser feita, eu repito isso, né? Elas não podem ser feitas a toque de caixa. A APAC é uma construção, uma opção que as pessoas podem ter, desde as comunidades até mesmo os familiares dos presos. Então, é uma construção de todos, do Ministério Público, dos juízes, dos defensores e dos advogados. Muito bem. Eu vou ampliar o nosso debate convidando aqui os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário FUMEC. Por favor, a primeira pergunta. O projeto de incentivo à leitura dispensa investimento, mas se o Estado investir de forma direta, seria possível atender os demais presídios do país? Ana Luísa, hoje os presídios brasileiros têm uma dificuldade logística incalculável. São poucos os presídios que têm um ambiente adequado para o estudo, bibliotecas e etc. Esse projeto de incentivo à leitura é uma política criminal que está sendo desenvolvida de forma a motivar as pessoas a remir a pena. Agora, muito precisa ser feito, não é? Eu acho que esse é um bom projeto, mas é a ponta, não é? Porque o mais importante do que a leitura é a capacitação profissional e a capacitação dos estudantes, dos prisioneiros como estudantes. Qual é o plano de fundo para atrelar a leitura à remissão de pena? Ana Paula, é o que eu penso foi o que eu disse para a Ana Luísa, né? Me parece que é apenas uma política de incentivo a se fazer alguma coisa dentro do sistema prisional, enquanto as paredes e as estruturas físicas não proporcionam aos prisioneiros a fazer algo mais eficiente, né? Então é uma opção que se fez, é uma política criminal que se desenvolve e que pode ser boa no sentido de fazer com que a pessoa fique mais tempo dedicada a uma atividade literária do que a outras, né? Mas a gente ainda acredita que muitas outras atividades devem ser feitas, inclusive do ponto de vista logístico humano. Existe a intenção de ampliar os pontos de coleta dos livros ou ficaram restritos somente aos ônibus e terminais do BH Bus? Olha, essa foi uma iniciativa do sindicato, do transporte coletivo, uma iniciativa lindíssima, que eles têm um prazo para que isso se encerre nos próximos dias, mas me parece que é apenas uma forma da gente copiar. Podemos fazer isso em outras iniciativas. Bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário FUMEC. Luiz Carlos, de qualquer forma, é importante que se faça alguma coisa, iniciativas precisam ser feitas, né? E se mais do que a remissão de pena, esse projeto pode permitir também ajudar na ressocialização dos internos, né? Não tenho dúvida, mas eu penso que muito mais deve ser feito, né? Mas não podemos ficar de braços cruzados, é uma opção que foi feita e parece que isso vai ter algum resultado, somente o tempo vai poder Isso é importante, as parcerias, né? Porque envolve o sindicato, como o senhor disse, claro. As prefeituras, o sistema de ônibus aí, né? Os transportadores de transporte de ônibus e também a população que participa doando esses livros, né? Isso incentiva todos e mostra um compromisso de todos, né, em torno do projeto de recuperação das pessoas em cumprimento de pena. Agora precisamos avançar, como o senhor mesmo disse, e que outras alternativas nós temos para evitar que essas pessoas cheguem ao sistema prisional? Bom, isso aí o sistema... eu vejo que a necessidade da política de alternativas penais, elas têm que ser incentivadas e melhor estruturadas. No Brasil, quando surgiu isso, basicamente em 1998, incentivou-se muito isso, mas apenas do ponto de vista literário, não é? Do ponto de vista pragmático, onde está isso? Quem é o fiscalizador? Quais são as unidades onde se pratica isso? Como são feitos isso? Imagina que a nossa lei de execuções penais é de 1984 e esperava-se a presença do patronato. Onde está o patronato em Minas Gerais? Onde está o patronato em cada comarca? Poucas são as comarcas que conseguem esse desenvolvimento. Então, na verdade, é possível se fazer algo, mas é preciso da colaboração de todos nesse sentido. Quer dizer, é importante que
essas iniciativas sejam incorporadas por todos, né? Além do Tribunal de Justiça. Ah, claro, né? É preciso abrir as portas para isso, né? E de sempre dar uma nova chance àquelas pessoas que provavelmente nunca tiveram uma chance na vida, né? As pessoas geralmente que chegam ao crime nunca tiveram oportunidade de aprender um ofício, uma profissão correta, não é? Muitas vezes são pessoas abandonadas e às vezes até condenadas à própria sorte. Já nascem condenadas, Oriol. Então é preciso das pessoas terem essa oportunidade, uma chance para isso. O senhor está também desenvolvendo um projeto chamado Construindo a Liberdade. Como é que se faz? Isso Funciona isso? já é uma política que a gente tem desenvolvido já há algum tempo, é algo que a gente há mais de 5 anos elaborou, né? Que a partir do momento em que iniciaram-se o uso das tornozeleiras eletrônicas no Brasil, né, é que a gente pensava o seguinte, que a tornozeleira eletrônica não é um mero substitutivo da prisão. Né? É uma grande hipocrisia pensar que a tornozeleira substitui a prisão, porque não substitui, evidentemente que não. Né? Mas a tornozeleira eletrônica ela pode ser usada em favor do prisioneiro para que ele mostre que está pronto para adquirir a liberdade. Né? Então, por isso conquistando a liberdade. Então, a Vara de Execuções Penais de Belo Horizonte incentivou a seguinte situação. Faltando 4 meses para a pessoa conseguir um benefício de liberdade, que seja uma progressão para o regime aberto ou mesmo um livramento condicional, neste período é oferecido ao condenado a oportunidade de usar a monitoração eletrônica para que ele demonstre que está fazendo a atividade correta e não está se envolvendo na criminalidade, pelo menos participando daquele percurso, e assim, daí, no momento que ele tem o direito para o livramento condicional ou a progressão do regime, é feita uma audiência onde ele pode comprovar onde está trabalhando, o que está fazendo, as dificuldades que teve, etc., a fim de dar ao juiz condições de verdade para que ele possa conceder o benefício de liberdade ou não. Então, é uma boa opção que a gente tem desenvolvido. Com relação no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, isso está sendo desenvolvido desde setembro de 2016, sendo que de quase 100 mulheres beneficiadas, apenas 2 é que tivemos problemas com relação a este benefício. Então, acreditamos que é um trabalho bom e que pode realmente servir não só como uma política desencarceradora, mas também de construir a pessoa a responsabilidade para o gozo da liberdade plena. Muito bem. Doutor Luiz Carlos, fazendo um novo intervalo, eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse para a gente sobre esses outros projetos, como Revitalizar, e também aqueles que investem no reingresso do detento, do ex-detento na sociedade e nas oportunidades futuras de trabalho. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Hoje estamos discutindo a crise no sistema penitenciário nacional e as alternativas ao sistema. Nosso entrevistado é o juiz Luiz Carlos Rezende Santos, que é titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Luiz Carlos, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito dos projetos também que trabalham o Começar de Novo, por exemplo, que trabalha a saída dos egressos do sistema para tentar uma nova oportunidade na vida, uma nova chance. Como é que é trabalhado essas oportunidades futuras de trabalho para eles? Projeto lindíssimo esse, né? O Começar de Novo, cuidar do regresso, né? Aqui em Minas tem uma lei, a lei do regresso, que a gente chama, né? Essa população egressa do sistema prisional sofre demais. O Minas pela Paz é um instituto maravilhoso aqui que tem feito muito esse trabalho. Agora, em período de crises, como nós estamos vivendo, está cada vez mais difícil colocar as pessoas no mercado de trabalho. Né? O que revela é que nós precisamos de aprimorar as prestações de serviço à comunidade, evitar que as pessoas cheguem ao cúmulo de ir ao sistema prisional. Quem sabe a medida eficaz no cumprimento de uma pena alternativa evite a pessoa da reincidência criminal. Esse seria o programa Revitalizar. Nós apresentamos aqui, agora, isso é um projeto embrionário, porque a gente chama de revitalizar, revitalizando praças, ruas e pessoas,
não é? Um projeto que foi apresentado ao prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e nós estamos em fase final de conclusão para que a Prefeitura de Belo Horizonte receba 500 pessoas condenadas à prestação de serviço à comunidade da Vara de Execuções Penais da capital. O que se pensa é que essas pessoas vão receber uma capacitação para atividades como de jardinagem, não é? E pequenos grupos vão ficar durante alguns anos, 1 ou 2 anos, né, cuidando de certas praças e ruas aqui da capital. A gente espera que isso gere na pessoa uma oportunidade de conhecer, de se capacitar profissionalmente, não é? Que pode depois servir para conseguir além de ser uma medida mercado de trabalho. socioeducativa também. E além dessa medida, é pena, as pessoas têm um compromisso de cumprir e a gente espera que a pessoa se sinta apoderada, goste da cidade, faça com que aquilo dê certo. Eu tenho a impressão que também há um impacto social importante, que as pessoas vão compreender aquelas pessoas como úteis, né? Então, é uma sementinha que está lançada, que quem sabe a gente pode vir te contar aqui no futuro. Exatamente, com certeza. Até porque esses meninos que ingressam no mundo do crime desde cedo não aprenderam uma profissão, não tiveram uma oportunidade nesse sentido, né? Doutor Luiz Carlos, eu volto a esse tema daqui a pouco. Eu gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu estava pensando aqui, quando a gente estava... para vir aqui nesse nosso encontro, Orion, eu tive com a jornalista Aura Miguel, agora em Lisboa, num encontro que chamou-se Do Amor Ninguém Foge. E a Aura Miguel, ela é jornalista que cobre o Vaticano, é uma jornalista portuguesa, que cobre o Vaticano há mais de 25 anos. E ela tem o privilégio de viajar sempre na aeronave com o próprio Papa. Faz isso desde do Papa João Paulo II, sabe? E ela escreveu agora um livro, chama Altos Voos. É um livro muito gostoso de ler, que ela conta dos debates que ela tem tido e o tanto que ela tem aprendido com o Papa Francisco, que é um Papa latino-americano e que parece que tem tanta identidade conosco. Então, era somente essa obra que eu gostaria de chamar a atenção dos nossos telespectadores para que tenham a oportunidade de conhecer. Eu tenho a impressão que vão gostar muito. Boa indicação. Vamos pegar a carona nesse voo dela também, né? Muito bem. Doutor Luiz Carlos, agora, um programa que eu acho muito importante do Tribunal, imagino que esteja sendo ainda aplicado, desenvolvido, que é o chamado o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental, PAI-PJ. Esse programa continua ativo? O PAI-PJ é a menina dos olhos aí do tribunal, uma das meninas dos olhos, né? Digo que o PAI-PJ e as APACs que são. E o PAI-PJ, ele mostra e continua ativo, tive a honra de poder coordená-lo, né? Mas mostra a necessidade que temos de ter um olhar sobre aquela pessoa em conflito com a lei e que é portador de sofrimento mental. Muitas dessas pessoas condenadas duplamente, seja pela doença, seja depois para experimentar uma pena, quem sabe até de prisão, é uma coisa terrível. Eu costumo dizer, Orion, se os presos são as pessoas esquecidas nas prisões, os portadores de sofrimento mental nas prisões são os esquecidos dos esquecidos. Então, é um trabalho muito importante e que a presidência do tribunal tem um carinho muito especial por ele e a gente espera que seja cada vez mais expandido para todo o território mineiro. Nós estamos na reta final do nosso programa. Eu gostaria de falar com o senhor sobre um tema que existe na polêmica nacional envolvendo aí a ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Anselmo. Como é que é a situação das mulheres em situação de cárcere? O encarceramento, Orion, não foi feito para as mulheres. Então, isso replicou-se, à medida que as mulheres foram sendo encarceradas, o mesmo sistema prisional para as mulheres. Então, as mulheres ficam lá vestidas de homens, não é? Dentro de um sistema prisional praticamente comum. Não é? As mulheres que são mães e passam realmente por é uma situação completamente diferente. É preciso lançar-se um novo olhar sobre o sistema carcerário feminino. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. O que aconteceu com essa senhora, eu não sei os motivos que o juiz levou àquela decisão. É bom lembrar que é uma presa provisória, diferente das presas condenadas, né? Mas foi um bom motivo para a gente analisar. É preciso chamar a atenção para o sistema prisional feminino. Ok, fica então um lembrete aí. Nós conversamos aqui com o juiz
Luiz Carlos Rezende Santos, que é titular da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí a crise no sistema penitenciário nacional e as alternativas, né? As alternativas penais que podem facilitar e ajudar aí a ressocialização e ao combate também à reincidência criminal. Doutor Luiz Carlos, obrigado pela entrevista. Foi um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado a você e foi um prazer participar desse painel. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.